Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, eu estou muito bem. Seja bem-vindo ao canal Páginas de um Livro, eu sou Amanda, a apresentadora desse canal. Bom, no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu trago para vocês um vlog de leitura. E o livro de hoje é O Castelo Azul. Esse livro aqui foi o vencedor da última votação. Eu coloquei lá no Instagram essa foto aqui, que eu vou botar bem aqui pra vocês verem. E lá eu pedi pra vocês fazerem uma votação, escolherem um dos 3 livros que eu coloquei pra poder fazer um vlog de leitura, né? E o vencedor, como eu já disse, foi esse livro aqui, que eu vou ler junto com vocês. Bom, eu não sei como é que tá essa imagem, porque eu tô começando hoje, um sábado à noite, quase 10 horas. Umas 9h45, 9h50, por aí. Eu resolvi começar esse vlog agora. Pois é, um pouco tarde, né? Eu tinha pensado em começar ele terça-feira passada. Só que acabou que eu fui enrolando, vendo algumas coisas, fazendo algumas coisas, e não deu tempo, não consegui fazer, né? Então eu resolvi começar agora à noite, né? Eu vi que não tinha muita coisa pra fazer agora à noite e resolvi começar, né, esse vlog. Bom, como eu tô fazendo à noite, né, a imagem tá um pouco mal iluminada, né, porque eu não tô fazendo com a luz do sol, que eu normalmente pego da janela. Eu tô fazendo com a luz do meu quarto normal, aqui em cima, né, então ela tá bem aqui em cima. E o vídeo pode estar tremendo um pouquinho, a tela pode estar tremendo um pouquinho, porque o tripé eu coloquei em cima da cama. Eu tentei colocar ele no chão, mas não ficou muito boa a imagem, né? Ficava muito longe a câmera e eu não queria ter que dar um zoom, né? Porque a imagem já não tá muito boa. Se eu utilizar um zoom aqui, aí piora mais a situação, não é verdade? Então eu resolvi colocar ele em cima da cama pra eu conseguir conversar com vocês sem problema, tá bom? Bom, eu não sei muito bem do que se trata esse livro, parece que é um romance, né? Parece que é uma história de amor, um romance de época, né? Sendo um pouco mais específica. Eu vou ler a sinopse pra vocês, né? O textinho que tá aqui atrás. E vamos ver o que vocês pensam, né? E o que eu penso também do que eu vou encontrar nesse livro aqui. Vamos lá. Uma história inesquecível de coragem e romance. Olha só, acertei, é um romance. Valance Starling, ou Stirling, eu não sei como pronuncia esse nome. Não sei se é Valance ou Valence. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá escrito. Quem sabe alguém me ajuda. Aqui, ó. Acho que é Valance Starling, né? Starling. Eu imagino que seja assim a pronúncia desse nome. Valance Starling escapará de sua família rígida e encontrará o amor verdadeiro? Olha só. Publicado originalmente em 1926, O Castelo Azul é uma história cheia de humor e romance sobre Valance e sua descoberta de um novo mundo de amor e felicidade. Ela escapa das garras de sua família autoritária quando é diagnosticada com uma doença terminal. Olha só! E encontra alegria e apoio em suas novas amizades em novos ambientes. Nossa! Gente, não é possível que eu não tenha lido isso antes. Eu tô com o livro aqui em casa e não sabia do que tratava. Que doido! Como é que eu compro um livro assim, gente? Tá, aqui, quando a gente abre o livro, tem a orelha. E aqui a gente tem uma outra sinopse aqui, né? Deixa eu ler pra vocês também. Valance Starling tem 29 anos, é solteira e nunca se apaixonou. Sua vida é um marasmo. Vive com a mãe autoritária e a tia intrometida numa rotina exasperante. Sua fuga é ler os livros proibidos de John Foster e seus devaneios sobre o Castelo Azul. Um lugar onde todos os seus sonhos se tornam realidade e ela pode ser quem realmente quer ser. Depois de receber do médico o diagnóstico de que tem uma doença terminal, ela se rebela contra a família e descobre um mundo novo e surpreendente, cheio de amor, alegria e aventuras, muito além de seus sonhos mais secretos. Nossa, parece muito, muito interessante. Eu achei bem legal. Opa, quase que eu peguei um spoiler aqui. Gente,
explica como que a última página do livro é o último capítulo. Pra pegar um spoiler é assim, é muito fácil. Bom, esse livro aqui é da editora Príncipes. Olha só a contracapa. Muito bonita, eu vou mostrar pra vocês direitinho depois. Bom, é basicamente isso, né? Eu gostei da diagramação, as folhas são amareladas, né? Gostei bastante disso. Bom, então vamos lá, né? Vou começar a leitura aqui. Acredito que hoje eu não volte pra comentar esse livro, mas amanhã eu tenho certeza que eu volto pra falar um pouco sobre ele, tá bom? Amanhã eu vou acordar bem cedo pra continuar lendo esse livro aqui, tá bom? Então vamos lá!
Oi de novo, tô eu aqui de volta para continuar falando desse livro aqui. Hoje de manhã eu peguei para ler ele, eu li umas 2 horinhas, mais ou menos, né? Tanto que, olha, rendeu bastante essa leitura, olha só. Bom, o livro é um fininho, né? Ele não é um livro muito grosso, então dá pra entender que eu consegui ler tanto dele assim, né? Bom, vou falar um pouquinho desse livro até agora, o que eu entendi dele. Basicamente, é uma menina, né, uma mulher de 29 anos, né, era o aniversário dela, ela estava completando 29 anos e ela estava completamente insatisfeita com a vida dela. Então, porque assim, ela sempre viveu muito para preservar as aparências na família dela. Então ela sempre era aquela menina recatada, aquela menininha certinha. Aliás, eles frequentavam a igreja anglicana. Então, já percebe-se aí que eles têm uma espécie de muito recato, né? Tipo, é uma família religiosa. Só que assim, nessa época que ela tá, tem uma rixa muito grande entre duas igrejas. Opa, gente, eu não tô conseguindo falar. Tem uma rixa muito grande entre duas igrejas, que é a igreja anglicana e a igreja presbiteriana. Né? Então, basicamente, quem é da anglicana não conversa com quem é da presbiteriana e vice-versa. Eles não se falam. E eles são, né, como eu já disse, da anglicana. Ela tem 29 anos, no começo de 1900, e ela não é uma mulher casada, ela mora com a mãe dela ainda e com uma tia. Então, toda a família, toda oportunidade que tem, dá uma esnobada nela. Tipo, nossa, você não tá pensando em casar? Né? Tipo, né? E, tipo assim, ela sempre diz que ela não tá pensando em casar, né? Então, tipo, não é que não tem ninguém pra casar com ela não pensa em casar. Só que, assim, a realidade é que realmente nenhum homem se interessa por ela, não a vê como mulher, é assim que ela diz. Nenhum homem a vê como mulher. Por quê? Porque ela é muito magra, tem os braços extremamente finos, ela é baixinha, né? Então ela não tem muita aparência de uma mulher. Ela parece muito mais como uma criança, é o que a mãe dela sempre fala. Ela parece muito como uma criança. E ela se sente muito, muito mal por isso. Ela vive se comparando com uma prima, né? Que é a Olive. E ela sempre se sente muito mal. Porque parece que a prima dela, por mais que seja só 2 anos mais nova que ela e também não seja casada, as pessoas não se preocupam, porque a Olive é muito bonita. Enquanto que ela, não tanto assim para a sociedade da época. E ela se sente muito, muito mal, muito mal. O tempo todo ela tá se sentindo triste, pra baixo, tímida, ela tem muito medo do que as pessoas da família dela podem pensar a respeito dela, então ela se importa muito com a opinião alheia. E nem é uma coisa que, tipo, ela se importa. A mãe se importa e por isso ela tem muito medo do que falar. Pra não magoar a pessoa. Então, tipo, tem um tio que sempre repete as mesmas piadas. E ela sempre pergunta as respostas das piadas pra ele, tipo, mesmo sabendo o que ele vai dizer. Então ela age de uma forma muito previsível, né? Sempre muito previsível, muito calculada pra não magoar quem tá ali, quem tá à volta dela. Basicamente isso pra não magoar as pessoas, né? Essa é a intenção, sempre se importando muito com o sentimento alheio. Então, ela chora toda noite antes de dormir por causa da situação. Então, no começo do livro, você percebe que a vida dela é muito triste. É uma pessoa muito triste que se compara muito com essa prima Olive. Porque a prima Olive tem tudo que ela queria ter, né? Bom, então ela começa a sentir alguns sintomas, né? Alguns apertos no coração, dores no coração. E ela não quer falar pra família, porque se ela falar pra família, vai gerar toda uma comoção, ela não vai conseguir. O único momento de privacidade que ela tem, que é estar sozinha no quarto antes de dormir, porque vai ter alguém querendo. A mãe vai pedir pra que alguém durma com ela também. Então ela prefere que a família não saiba disso. Então ela vai ao médico escondida, né, ao médico que não é o médico da família, porque eles sempre vão no médico específico, né? E ela não vai nesse médico, porque ela sabia que esse médico ia contar pra família o que estava acontecendo. Então ela vai num outro médico que é especialista em cardiologia. E esse médico, quando ela fala os sintomas que ele tem, ele precisa sair correndo para poder socorrer o filho e tal. Mas depois ele envia uma carta para ela, explicando a situação dela. Como vocês já viram, ela tem uma doença no coração
que é uma doença terminal. Ela basicamente vai morrer em menos de um ano, mais ou menos um ano por aí. E aí, quando ela percebe que ela vai morrer em um ano, ela tem um estalo, sabe? Ela percebe que ela, tipo assim, ela fica muito indignada, porque pra ela, ela nunca viveu de verdade. Ela é uma mulher de 29 anos que nunca viveu de verdade, que nunca fez uma coisa que ela de fato gostasse, que nunca nem sequer teve uma amiga de verdade, sabe? Ela sente que ela nunca teve alguém que se importou com ela. Mesmo a mãe dela, ela sente que a mãe nunca se importou com ela de verdade. Sabe? É basicamente a mãe moldou ela para que ela fosse uma mulher que se casasse e tal, mas tipo, ela não sentia amor da mãe dela por ela e ela também não tinha amor pela mãe, porque ela se sentia muito reprimida o tempo todo, né? Então ela não sentia amor pela mãe dela. E então ela resolve não deixar mais esse povo, não deixar mais a família reprimir ela. E ela começa a falar o que ela pensa, né? Ela simplesmente começa a falar o que ela pensa. Ela começa a ser muito astuta, sabe? Ela passa de uma menina recatada, sempre quieta e mansa e obediente, né? Pra uma garota que vai questionar, uma garota que vai dizer não, que não vai seguir os processos, né, as formalidades que ela precisa seguir, tipo, por exemplo, sempre perguntar pro tio dela a resposta da piada, né, ela simplesmente ignora, né, e quando ele insiste, ela fala, poxa, se você ao menos quer ser engraçado, tem que ter uma piada nova, né. Então ela começa assim, né, ela começa a jogar na cara dos parentes dela as hipocrisias deles. Inclusive, o fato de eles julgarem três pessoas específicas, que é basicamente um rapaz que tem um carro, aliás, eles são totalmente contra o automóvel, né? E o carro desse rapaz é muito barulhento e tal, e eles sempre falam muito mal desse cara porque ele tem um passado misterioso, ninguém sabe da vida dele. Numa cidade que não é muito grande e que todo mundo sabe da vida de todo mundo, né? Eles ficam indignados em não saber da vida desse rapaz e basicamente eles pensam o pior a respeito dele, né? Porque na mente dele, se alguém tem alguma coisa a esconder, se não é declarado, né? É provavelmente uma coisa muito ruim, né? Então eles já colocam esse cara como um criminoso que matou esposas. Eles começam a inventar toda uma história tenebrosa em volta desse personagem. E esse personagem tem muito contato com um senhor que é muito bêbado. Ele sempre vive bêbado, ele raramente está sóbrio, né? E aí é muito interessante ela descrevendo as fases de embriaguez desse senhor, que uma filha, né, que tá muito doente, que essa menina tem um passado muito triste, ela sofreu muito na vida dela, porque, tipo, a mãe dela morreu logo cedo, né? Ela foi criada apenas pelo pai, o senhor Abel, e ela acabou engravidando ali na adolescência, mais ou menos. Só que assim, ela engravidou, ninguém nunca soube quem era o pai dessa criança, e essa criança morreu também depois de um ano, né? Então, tipo, depois disso a menina ficou muito doente, ela não conseguia ter força o suficiente para fazer qualquer coisa, né? E os pulmões dela foram danificados com essa sucessão de problemas na vida dela, ela começou a ficar muito doente. Então, o que acontece nessa reviravolta toda é que ela decide sair de casa. Ela simplesmente decide sair de casa. E a família fica muito, muito, muito aturdida. Acho que eles ficam desesperados pra não serem mal falados, né? Ela, no caso, a Valance, né? Ela sai de casa, da casa dos pais e da mãe, no caso, né? Deixa a mãe e vai pra uma outra família trabalhar, basicamente, né? Ela vai trabalhar lá como uma criada, né? Então, o medo que essa família tem de ser mal falada, né? De julgarem a família por causa da Valance, né? E, tipo, ela vai fazer essa família ficar... Nossa, o tanto que eles se preocupam, o tanto que eles são hipócritas, né? Tipo, tentam esconder as coisas que são ruins, né? Aparentemente ruins da sociedade. Basicamente, tudo isso se virando contra eles, eles não tendo muito o que fazer, porque vai fazer o quê? Vai prender a menina? Não tem como. Não tem como, né? Então, ela faz uma reviravolta muito boa. E, bom, eu acredito que se eu contar muito mais além daqui, eu posso estar estragando a história pra vocês. Eu posso estar dando spoiler e eu não quero fazer isso.
Eu vou ler mais um pouco agora, eu acredito que eu termino de ler esse livro ainda hoje, falta bem pouquinho mesmo. Eu acredito que eu termino de ler ainda hoje. E aí eu trago as minhas notas finais pra vocês, tá bom? Um beijo e até mais! Bom, pessoal, como eu disse, Nossa, tô um pouco descabelada, né? Mas, eu disse que eu ia terminar esse livro hoje e eu terminei. Agora são quase 4 horas da tarde e eu consegui terminar esse livro aqui. Vim trazer as minhas considerações finais pra vocês. Bom, eu basicamente já contei um pouco da história pra vocês, né? Eu só gostaria de frisar alguns pontos específicos que eu achei muito interessante. Entender o que é o Castelo Azul, o que a história tem a ver com o título, né? Basicamente, o Castelo Azul é um sonho que a Valance tem, né? Ela tem, assim, como ela vive muito reprimida pela mãe, pela família, né? Ela se refugia no Castelo Azul, que é um sonho que ela tem, né? É um castelo imaginário. Ela basicamente foge pra lá na sua imaginação quando ela está nos eventos ali da família, quando ela está reunida com a família, que está tão tedioso, que está tão chato, que ela está sempre muito amedrontada.
E aí ela fica num momento meio apática nesse castelo azul, se imaginando como uma bela donzela em que tem vários partidos elegantes querendo casar com ela, né? E tudo que ela queria era ter esse castelo azul na vida real, né? Deixa eu tirar o óculos. Tá dando reflexo no meu olho. Ela queria ter esse castelo azul na vida real, né? Tudo que ela queria. E é interessante como que as coisas são discorridas, né? Como que as coisas acontecem. Ela gosta muito de ler, é uma personagem que gosta muito de ler, eu já me identifiquei muito com ela. Mas o que ela gosta de ler são os livros específicos de um autor que se chama John Foster, né? Ele faz descrições da natureza. Ela era proibida de ler, né? A mãe dela não deixava muito ela ler, porque assim, ler pra eles era tempo ocioso. E ser ocioso, né? Ela ser ociosa, ela não fazer nada, era considerado na família dela um pecado absurdo, né? Então, tipo, ela sempre tinha que fazer alguma coisa, sempre tinha que estar fazendo alguma coisa. Ou dormindo, né? Na noite ela tava dormindo, né? Durante a noite ela tava dormindo. Durante o dia ela precisava estar produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Era uma costura, era uma limpeza da casa, alguma coisa nesse sentido. Ela precisava estar fazendo alguma coisa, nunca ociosa. E para essa família, né? Como eu disse, ler era tempo ocioso. Era um tempo que não tinha produção, sabe? Não era um tempo produtivo. E ela lia basicamente escondida. Ela gostava também de romances, só que a mãe dela proibiu ela de ler romances por ser indecente, sabe? Essa questão aí. Então a única coisa que a mãe dela deixava ler era justamente os livros desse autor que ela gostava muito, né? E ela costuma ler essas descrições da natureza, ela ama muito, muito, muito esses livros e ela vive lendo os livros desse autor. Isso é muito interessante. Esse livro ele tem um plot twist, ó, eu não sei como é que fala isso. É uma grande revelação, né? Basicamente, uma grande revelação que acontece no meio do livro que você fica, sabe, tô passada? Eu fiquei bem assim, né? Eu não gravei a minha reação pra vocês, acabei esquecendo de gravar minha reação pra vocês, porque senão ia ficar muito grande o vídeo depois pra editar. Eu gravei apenas o comecinho da minha leitura, né? Agora de tarde. Mas é basicamente isso. Eu acredito que não tenha muito o que acrescentar sobre essa leitura, mas é incrível, gente. Foi um dos meus livros, uma das minhas leituras favoritas desse ano, com certeza. Quando eu fizer a lista dos melhores livros, as melhores leituras do ano, né, eu tenho certeza que esse livro aqui vai estar na minha lista, porque é um livro sensacional. É uma leitura muito fácil de ler, né? Inclusive eu comecei a ler ontem e terminei a ler hoje, né? Eu comecei a ler ontem, era umas 9 horas da noite, eu terminei hoje 4 horas da tarde. Isso porque eu parei pra poder fazer alguns serviços de casa, almoçar, etc e tal, né? E, nossa, é uma leitura muito fácil de ler. A escrita da autora, da Lucy, né? Lucy Maud Montgomery, é uma escrita muito, muito gostosa, sabe? Não é um livro que tem descrições enfadonhas, aquela coisa meio densa, não é? É um livro curtinho, né? Portanto, também isso ajuda na facilidade de ele ser um livro bem rápido de ler. Tem diálogos, tem bastante diálogos, mas assim, não são aqueles diálogos que fica eternamente as pessoas conversando. Não, não são isso. Não tem muito disso. A gente tem muito aqui o discurso direto e o discurso indireto aqui, né? Que basicamente a diferença entre os dois é que o discurso direto é quando o autor coloca a fala do personagem, né? O narrador coloca a fala da personagem. E o indireto é quando ele descreve a fala do personagem, né? Tem muito disso aqui. Então, por isso os diálogos não são muito longos. A gente tem mais a descrição dos diálogos aqui. Isso é muito legal. É diferente. Eu nunca tinha experimentado um livro tão assim, né? Normalmente quando eu leio Machado de Assis, tem muito desse tipo de diálogo, que é mais descrição mesmo, né? Inclusive dos pensamentos, né?
Isso é muito, muito legal. Eu achei interessantíssimo achar isso nesse livro aqui. Porque eu não tinha muita expectativa a respeito desse tipo de descrição. Eu nunca tinha lido essa autora, né? Nunca, nem um livro dela. E foi muito, muito interessante. Eu achei sensacional. Sensacional. Gente, esse livro é muito, 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 muito bom. É uma superação, assim, chega no final, é um final que realmente não é previsível. Você não consegue adivinhar o que ia acontecer, sabe? Você imagina que vai chegar num ponto, mas você não sabe como que vai chegar nesse ponto, né? E aí no final acaba que você fica muito surpreso. Eu fiquei surpresa. Nossa, Deus do céu. Eu tava lendo aqui no quarto, né? Às vezes eu soltava umas risadas. E meu marido, mas o que você tá arrumando? É o livro. Ele, não, tranquilo, entende? Porque é muito engraçado o livro, assim. Não no sentido de ser um livro de humor, mas algumas passagens são muito engraçadas. E eu sou uma pessoa que, tipo assim, se eu fico pasma, eu dou uma risada, né? Eu fico, cara, né? E eu dou uma risada. Então, tipo, no final, principalmente ali quando chega mais pro final, assim, que a gente tem altas revelações, assim, é muito legal. Eu não vou contar muito pra vocês, só um adendo, assim, tem um romance, né, tem um romance aqui. Eu não vou dizer com quem que é, por mais que, assim, dá pra suspeitar quem vai ser o mocinho desse livro aqui, quem vai ser o mocinho desse romance, mas eu vou deixar pra que vocês descubram sozinhos quem vai ser esse mocinho, tá bom? Bom, pessoal, então eu acho que desse livro é isso. Eu vou terminar esse vlog por aqui. Foi um vlog só de 2 dias, né? Mas foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. De verdade. Um beijo enorme pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.